A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos agora dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos comentários intitulados Reflexões sobre Paulo e Estevão, onde semanalmente temos feito aqui apreciação sobre esse magistral romance psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Pois bem, amigos, na última reunião apresentada aqui pela RBE, onde nós estivemos tecendo considerações sobre o início, do capítulo 10 da segunda parte do romance Paulo e Estevão. E hoje, ao prosseguirmos com esses estudos desse capítulo, bastante significativo, que é intitulado Ao Encontro do Mestre, nós vamos lembrar que havia acontecido um grande incêndio perpetrado pelo imperador de Roma, Nero, destruindo uma parte significativa da cidade, e que, atendendo a clamores do povo e algumas sugestões, ele havia promovido grandes festividades, como chamavam festas na época, onde condenados, presos, eram levados a orgias, sacrifícios públicos. Era o mês de agosto do ano 64 da nossa era. E é nessas condições que vários cristãos também foram incluídos no meio daquela turba que era aprisionada e que era levada a essas situações terríveis de desrespeito ao homem. Pois bem, os cristãos pararam, em função de tudo isso e dos riscos que estavam correndo, de manter reuniões públicas em salões, em ambientes bastante abertos e conhecidos. Inclusive, Paulo de Tarso, ele passou a reunir-se em catacumbas abandonadas, que eram, na verdade, túneis, nas regiões próximas aos muros de Roma, onde eram sepultados os mortos, em ambientes assim bastante lúgubres, mas escondidos, autênticos túneis. E é nessas condições então que estava acontecendo um momento bastante diferente, de reuniões, de ações dos cristãos naquele período em que o imperador Nero ele passava a alterar toda a política que ele havia desenvolvido até pouco tempo antes, sem perseguição, inclusive aos cristãos. Mas agora as coisas estavam mudando significativamente de rumo. Então, havia passado 2 meses daquela festa hedionda, do mês de agosto do ano 64 da nossa era. Prosseguiam as reconstruções dos palacetes, das edificações de Roma, inclusive do grande circo. E numa das noites em que Paulo de Tarso estava falando sobre o Evangelho de Jesus, no meio de uma catacumba, aqueles túneis, aquelas regiões subterrâneas, onde tinha ali sepultados antigos romanos, ele estava fazendo ali uma pregação bonita, inclusive Emmanuel faz referência, ele se referindo da situação nova que eles estavam vivendo. E anota Emmanuel que ele dizendo que o reino de Deus, o reino prometido por Jesus, ainda não é deste mundo, E, entre outras, anota Emmanuel,
nas frases atribuídas a Paulo de Tarso. Alcemos o espírito à esfera do amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, e nem a Roma, que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Então prosseguia Paulo: neste mundo estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. E ele lembrava da cidade indestrutível da nossa fé. Então ele mostrava não a cidade terrena, humana, né, de edificações, mas a cidade que nós temos que construir na nossa intimidade com a nossa fé. É isso que dizia Paulo, né? Aquele momento aos seguidores de Jesus reunidos à noite numa catacumba. E naqueles instantes em que ele estava fazendo a sua pregação, aconteceu lá um instante inesquecível. Adentraram naquele recinto vários guardas romanos, inclusive um centurião, o chefe Volúmino, que estava à frente, né? Em voz alta, ele se apresenta em nome de César, quer dizer, em nome do imperador, né? Ele era um preposto, né, do império, e pedia que eles escutassem, que ninguém fugisse, porque quem tentar fugir será morto como um cão. Então ele estava lá para aprisionar a todos, né? Paulo, que estava falando, apoiado inclusive num cajado, em função da situação de idade e de saúde dele, na hora respondeu: mas quem disse que nós fugiríamos? E isso causou indignação naquele centurião, porque ele ficou imaginando, mas quem seria aquele velho, né, que demonstrava energia, demonstrava combatividade? E ele se dirigiu então a Paulo com uma certa insolência: como ousas afrontar a autoridade do augusto imperador? E assim ele estabelece um diálogo áspero, né, com Paulo, que mantém uma posição serena, mas ao mesmo tempo não cedendo, né, àquela prepotência, aquela arrogância, né, do preposto do imperador, daquele centurião. E na medida que o centurião reconhecia com muito desassombro, né, aquele espírito varonil, determinado de Paulo, ele tinha que dar exemplos, né, para todo aquele público ali presente. Aí ele determinou a um dos seus guardas 3 bastonadas, né, neste velho atrevido. E aí, rapidamente, aquele soldado passou a apresentar as pancadas, né, rapidamente no rosto de Paulo de Tarso, que começou a apresentar-se ensanguentado. E nessas horas, Paulo prosseguiu, apesar de sofrendo, mas mantendo a sua serenidade, disse com firmeza: não podeis ferir senão o corpo. Podeis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis. São inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Quer dizer, Paulo estava dando claramente a ideia, né, do sentido espiritual de tudo que ele falava e da certeza dele da vida imortal. E diante daquela serenidade do apóstolo, né, é interessante que o soldado, o centurião, ficou meio assustado, né? Era uma insolência, mas ao mesmo tempo uma coragem, uma determinação muito grande. E aí ele pediu que fosse levado junto aos prisioneiros aquele velho, né? E Paulo, sem o mínimo de enfado, de rebeldia, se colocou entre aqueles
presos, né, que seriam conduzidos, né, a uma prisão da capital romana. E Paulo, ao mesmo tempo, pedia respeito com as mulheres, respeito com as crianças. E aquele grupo de prisioneiros foi levado à prisão Mamertina. Mamertina, ali dentro da capital romana, né? O dia estava nascendo quando eles chegaram à prisão. Logo depois, Paulo, aproveitando aqueles momentos de aprisionamento, falava sobre Jesus àqueles que estavam detidos juntamente com ele. Mas ele, além de não descansar, de manter as suas convicções, ele pediu uma audiência, né, com o administrador da prisão Mamertina, e que ele era detentor do título, né, de cidadão romano. Mais uma vez, Paulo usa da sua prerrogativa de cidadão romano, o que aconteceu em vários momentos determinantes da sua vida pública, né, como seguidor de Jesus. E ele foi atendido. Então, perante o administrador da prisão, ele expôs o seu pensamento, a doutrina de que ele era um intermediário, né, de uma forma fluente, de uma forma sedutora, e aquela autoridade o ouviu. E aí Paulo faz mais uma solicitação. Ele solicita a presença daquela autoridade romana com a qual ele já teve muito contato, a Cássio Domício, né? E o administrador ficou assustado, em dúvidas, mas resolveu atender aquela solicitação do presidiário Paulo de Tarso. Então o chefe da prisão Mamertina chamou a Cássio Domício, né, para ouvir a opinião dele, né? E Acácio compareceu, mostrou, né, o seu pensamento, a sua visão sobre o vulto Paulo, que ele conhecia bastante, e chegaram à conclusão que eles deveriam recorrer à magnanimidade do imperador Nero. Veja, o apóstolo Paulo, segundo Acácio Domício, deveria comparecer para se defender pessoalmente perante o imperador. E o ex-rabino, então, ele recordou aí nessa altura, né, de um sonho que ele teve tempos antes, né, quando ele estava como náufrago chegando ali na ilha de Malta, né, e que ele ouviu uma voz profética, que era um mensageiro de Jesus, e que anunciava que ele seria levado ao contato, ele compareceria perante César, o imperador, e sem que ele entendesse, sem maiores explicações do que se representava isso. Então, frente a essa lembrança desse sonho profético, né, e a proposta de Acácio Domício, foi providenciado a solicitação de audiência junto ao imperador. E foi exatamente isso, não, que veio acontecer num prazo relativamente curto, né, para que Paulo de Tarso se defendesse perante o próprio imperador. E chegou o dia, o imperador tinha ao seu lado o prefeito dos pretorianos, né, aquele sagaz Tigelino, né, terrível, né, uma figura que olhava de uma forma irônica para Paulo, enquanto este estava se defendendo e apresentando as suas justificativas para o imperador. E ladeado, inclusive, por guardas, né, mas ele mantendo com muita naturalidade a sua alocução para o imperador. E deixou claro, Paulo, que ele confiava na longanimidade do imperador e que ele pleiteava, inclusive, essa oportunidade de explicar-se perante o imperador e de justificar também que não era aceitável que milhares de homens, mulheres, crianças, padecendo nos cárceres ou nos círculos de martírio, e que ele falava em nome dessa multidão também, perseguidas, né, com requintes de
crueldade, dizia Paulo, pelos favoritos de vossa corte. Então ele não estava acusando o imperador, mas os favoritos, né, de vossa corte. E é nessas circunstâncias que ele também justifica, esclarecendo ao imperador que durante os momentos terríveis do incêndio de Roma, os cristãos e muitos outros procuraram atender as vítimas, não fugiram, não. Procuraram atender as vítimas do grande incêndio. Então, ele se detalhou numa série de informações, de justificativas perante o imperador, mas deixando claro, né, que ele queria também dar uma informação relacionada com a morte, para demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz de consciência pelo dever cumprido. E aí ele dava a entender também ideias de mortalidade da alma, né, ao imperador. Isso tudo, anota Emmanuel em detalhes, né, no romance Paulo e Estevão, estava chocando, né, e de certa forma preocupando o próprio imperador Nero, e que se encontrava lívido, né, frente àquela alocução de Paulo de Tarso. Ao mesmo tempo, o prefeito dos pretorianos Tigelino estava profundamente irritado, né, demonstrando indignação, cólera, né, e estarrecido que o imperador estava ouvindo a Paulo de Tarso. O imperador parecia claramente abalado, né, com todas aquelas considerações feitas por Paulo. E agora ele tinha a impressão, né, que estava escutando o imperador, segundo Emmanuel, escutando sinistros vaticínios. Isso preocupava, né, o espírito místico, né, do próprio imperador. E aí o prefeito dos pretorianos Tigelino interrompeu, dizendo ao imperador que esse atrevido deveria morrer aqui mesmo, ainda hoje. E de repente, para surpresa geral, o imperador, comovido, respondeu: não, este homem é dos mais perigosos que eu tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo atrás dessas palavras muitos vultos talvez eminentes que, conjurando valores, poderiam fazer-me grande mal. E aí outros responderam: nós concordamos, imperador. E nessas condições ele foi claro: dar-lhe-ei o perdão, por agora, recomendando que não se afaste da cidade até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo. Então o imperador estava libertando Paulo, depois de toda aquela defesa, aquela alocução pormenorizada, onde o próprio imperador se sentiu atemorizado, né, com alguns conceitos, alguns vaticínios, e preocupado com tudo aquilo, ele estava libertando Paulo, mas pedindo que ele não se afastasse da capital, enquanto aquele processo, aquelas investigações estivessem sendo executadas. Aí o Tigelino ficou aterrorizado, né, com toda aquela posição do imperador. E o imperador continuou: vigiarás os seus menores passos, mas será mantido sob uma custódia oculta. E quando vier a reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo para um lugar distante, onde ele deverá desaparecer para sempre. Então ele queria, ao mesmo tempo que estava a festa, mandar para bem longe, né, aquele homem que o atemorizava, que era Paulo de Tarso. Isso foi então registrado nos pergaminhos, né, a sentença do próprio imperador, e Paulo de Tarso demonstrou-se muito confiante, radiante, né,
com aquela inesperada absolvição ou liberação momentânea, né, que o imperador estava propiciando a ele. Ele retornou ao cárcere, né, porque ele deveria aguardar ali a notificação oficial, depois de todos aqueles registros, para que ele fosse liberto, o que realmente aconteceu logo depois. E é interessante que Paulo consegue, na sequência, apoio de outras pessoas, de outros seguidores, de outras lideranças, que vão somando esforços a ele para dar todo o atendimento, o apoio aos seguidores de Jesus. Vejam, meus amigos, quantos percalços, quantas situações inusitadas aconteceram na vida de Paulo. E ele foi superando passo a tudo, com muita determinação, com muita energia, com base na sua convicção, no ensino de Jesus e naquela fé, não é, extremamente inabalável que mantinha acesa a sua chama, né, como um grande e fiel seguidor de Jesus. Nessas circunstâncias, ele estava já muito abatido, né, por todos os percalços, os martírios a que ele havia sido submetido. Então apresentavam uma prostração física, segundo Emmanuel. Mas ele contava com o apoio de Lucas. E Lucas estava próximo a Paulo para dar todo o apoio que fosse necessário, inclusive para que ele escrevesse ainda, né, as suas últimas cartas. E foi nessas circunstâncias que Paulo de Tarso registrou a sua última epístola a Timóteo, ou seja, a segunda epístola a Timóteo. Então, contando com a presença, contando com o apoio de Lucas, né, no final da sua existência, eis que Paulo de Tarso escreve aquele último documento, aquele discípulo fiel e amado que era Timóteo, e que já vinha executando, né, algumas tarefas de liderança com algumas determinações e orientações que emanaram do seu próprio líder, né, que era Paulo de Tarso. Então, nessa segunda epístola a Timóteo, ele enche, né, o seu espírito de emotividade. Emmanuel chega a dizer que ele escrevia com lágrimas abundantes, inclusive, né, dando a entender a importância daquela luta, né, consigo mesmo, de modo que as pessoas não podem se dar por vencidos, né? Então ele traça conceitos afetuosos, né, e sente-se numa condição de apoiar aquele discípulo, ao mesmo tempo que ele confiava a Timóteo a convicção de ter terminado a sua carreira. Pede-lhe que envie a ampla capa de couro que ele havia deixado esquecido em Troade, né, lá na região da Ásia Menor, porque ele precisava de um agasalho. Então ele imaginava, né, ainda receber uma antiga capa para se proteger do inverno na capital romana, que ele se encontrava abatido. Ou seja, foi nessa epístola, segunda epístola a Timóteo, que Paulo registra, né, aquele seu discípulo fiel. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então nós temos que entender aí aquela significação, aquela importância, né, das anotações de Paulo. Quando ele diz combati o bom combate, ele estava se referindo ao quê? Às lutas da vida dele, não é? E que ele usava termos de Olimpíadas, de esportes gregos, que ele era, na sua juventude, um grande entusiasta pelos esportes. Então, combati o bom combate. Então, as lutas da vida. Terminei a carreira, ou seja, a corrida. Ele estava terminando a vida física. Ele tinha essa compreensão, mas guardei a fé.
Então era a grande recomendação nesse testemunho que ele fez de uma forma escrita ao jovem Timóteo. E é nessa carta também em que ele anota: só Lucas está comigo. Quer dizer, Lucas era, na verdade, um grande apoiador de Paulo de Tarso. Então ele anota Paulo, anota Emmanuel sobre Paulo, né, registrando aquele pergaminho, que ele chorava, né, à medida que escrevia, mas ao mesmo tempo ele estava demonstrando, abrindo o seu coração em termos de consolação, de apoio, de estímulo, né, àqueles que deveriam prosseguir na luta pela difusão do cristianismo. E é nessas condições que surgem outros companheiros, né, e que Emmanuel registra como Lino e Cláudia, que foram levar o apoio, distrair Paulo, dar uma sensação, né, de refazimento de condições para que ele pudesse prosseguir naquela sua luta. Então, algumas semanas depois, a carta a Timóteo, né, foi levada até a cidade onde estava vivendo Timóteo. E é importante, então, como que Paulo, até nos instantes finais, né, aí da sua existência física, ele continuou escrevendo, continuou mantendo firme a sua fidelidade a Jesus, com uma fé baseada em ações, uma fé baseada em exemplos. Nós paramos por aqui, amigos, e vamos continuar na próxima semana, ainda com esse capítulo 10 da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.